Recentemente, a Prefeitura de Santa Luzia abriu vagas para contratação de professores. Mas o que muitos não sabem é que antes da posse há uma avaliação médica que inclui a avaliação fonoaudiológica. Nós estamos com a Carolina, que é fonoaudióloga, e vai nos esclarecer sobre esse assunto. Quais são os fatores considerados decisivos para sabermos se o candidato está apto ou não? Bom, o profissional da voz ele vai ter que se submeter a uma avaliação fonoaudiológica, onde ele vai ser avaliado os aspectos vocais, da comunicação, e vai ser identificado nessa avaliação alterações estruturais dessa prega vocal, problemas de distorção de fala, de dificuldades de se expressar. Isso tudo vai ser avaliado durante o concurso. Quais alterações na fala ou na comunicação podem reprovar essa pessoa na perícia? As alterações que serão detectadas na avaliação serão alterações estruturais e hábitos inadequados da voz e da fala. Então, alterações estruturais elas vão ter a característica que vão apresentar algum tipo de sintoma. E esse sintoma ele pode ser uma rouquidão, que seria aquela voz parecida quando a gente fica com a garganta inflamada, né? Então parece que está sempre doente. Soprosidade, que seria aquela voz sexy, super sexy, né? Que parece assim que está um pouquinho de ar vazando na hora que ela está falando. E a aspereza, que são aquelas pessoas que fumam por muito tempo e tem aquela voz muito áspera, né? E quebras de sonoridade, que são quebras durante a fonação. Então, a pessoa vai falar um ar comprido e no meio do ar para e volta. Então, essas são as disfonias, as características de disfonias e que elas estão associadas a problemas estruturais. Além disso, existem também problemas de hábitos inadequados que podem gerar essas disfonias futuras. Então, a pessoa que respira de uma forma incoordenada, não consegue falar, respirar e deglutir. Aquela pessoa que tem um tempo máximo de fonação diminuído, ou seja, não consegue falar na mesma respiração uma frase muito grande e tem que toda hora ficar entrando, respirando novamente para conseguir falar o restante da oração. Pessoas que possuem algum tipo de distorção de fala. Troca o R de barata por L, né? Então, em vez de falar barata, fala balata. Algum tipo de distorção sonora de um som, fala fim, né? Que é o ceceio anterior, o lateral. Então, quando a pessoa ela vai ser submetida a esse tipo de avaliação, ela é avaliada num todo, em todos os aspectos da comunicação. E ele pode, sim, ser decisivo ou não para ela conseguir ser apta para o cargo que ela está concorrendo. Como o profissional pode saber se possui alguma dessas alterações antes do exame pericial? Para o profissional saber se ele possui algum tipo de alteração, é difícil fazer essa autoavaliação. Então, seria necessário ele procurar os profissionais habilitados, que seria o fonoaudiólogo e o otorrino. Esses dois profissionais eles vão trabalhar em conjunto para avaliar e identificar que alteração específica que ele possui. Ao ser identificado alguma alteração na voz, como proceder antes do exame pericial? Ao identificar essa alteração, o profissional ele tem que fazer o tratamento. Dá para ser feito um trabalho adequado, dá para minimizar as alterações ou até eliminar. Como uma pessoa pode se prevenir para não ter algum tipo de problema vocal? Para evitar essas alterações vocais, é interessante que a pessoa tenha alguns cuidados. Evite algumas coisas e abuse em outras. Evitar gelados, cigarro, drogas, álcool, né, que seriam as bebidas alcoólicas, e abusar na quantidade de água digerida durante o dia, que no caso o ideal que seja 3 litros por dia, de forma gradativa. Abusar na articulação, então quanto mais você articula, mais você abre a boca, menos gasto vocal você terá. E fazer exercícios de aquecimento e desaquecimento.